Boa tarde, Brasil. 30 de agosto de 2018. Ontem afirmamos que não há déficit na previdência dos servidores públicos. E não há mesmo. É importante dizer que a previdência no Brasil é algo ainda muito recente. A primeira lei da previdência é de 1960. Trata-se da Lei 3.807 de 1960. Essa lei instituiu a previdência privada, hoje o regime geral do INSS. Como pode-se ver, foram 40 anos do século passado e mais esse, quer dizer, a Previdência tem pouco mais de 50 anos. Mas, nesses 50 anos, sempre houve distorções no sistema de previdência privada. Primeiro, os servidores do Ministério da Previdência, ao invés de serem custeados com recursos do Tesouro, eram pagos com recursos da Previdência. Depois, sabe-se de um grande volume de evasão fiscal nas receitas da Previdência. Sabe-se também que os valores da Previdência não são contabilizados apartados dos recursos do Tesouro. Isso tudo tratando-se da Previdência privada. Nós vamos aprimorar isso, vamos falar mais sobre isso. A Lei da Previdência é a 3.807 de 1960. Somente foi alterada essa lei em 1992, quando surgiu as novas leis de custeio de benefício da Previdência Social. Quero dizer que os militares também não têm previdência, eles não têm sequer aposentadoria. Nós sabemos que o militar é transferido depois de um certo tempo para a reserva, que equivale à aposentadoria por tempo de serviço. E aqueles que são acometidos por doenças sérias são transferidos, são reformados, chamada-se reforma de militar, que seria o equivalente à aposentadoria por invalidez. E para as filhas solteiras de militares, até o ano 2000, existia uma pensão vitalícia, desde que elas não se casassem. É importante dizer que esses benefícios não são previdenciários, são benefícios estatutários, instituídos por lei, mas sem fonte de recurso vinculado. Quando eu falo em previdência social, é importante entender. Previdência é quando se vincula uma receita a uma destinação, a uma despesa. Quando se tem apenas a receita e não se vincula a despesa, ou muito mais, como é o caso do brasileiro, que se tem a despesa, mas não se tem a receita correspondente, não há que se falar em previdência. Há que se falar em benesses, benefícios ou correções de rumos feitos pelo governo brasileiro. É importante dizer que o Estado brasileiro é um Estado perdulário, é um Estado gastador, é um Estado ineficiente, é um Estado incapaz de realmente prover o pacto social. O que é o pacto social? Para se entender bem a situação, é sempre demonstrar a história, o passado e o presente. Uma situação anterior e uma situação atual. Na situação atual fala-se em déficit da Previdência. Mas para que isso, é preciso observar que até meados da década de 70, a população brasileira, mais de 50%, era rural. Era um povo rural sofrido, sem garantias do Estado. Eram pessoas que se destinavam a ser exploradas pelo empregador rural, que não é empregador, não existia leis trabalhistas, não existia vínculo jurídico de natureza trabalhista. O que existia até 1970, 76, no campo, era a mera exploração do detentor da terra contra aqueles que lá habitavam. Eu mesmo, aos 5 anos de idade, estava no campo plantando arroz, num brejo cheio de esquizostomose, a popular xistose. Como é que isso funcionava? Era uma relação de natureza civil. As pessoas nem tinham conhecimento disso. Eram chamados contratos de meia. Ou seja, o patrão é o dono da terra e a família que lá habita cultiva a terra e a metade da produção é simplesmente dada ao patrão. Ou o regime de terça, de onde a família tem que arcar com todos os custos, plantar na terra ou explorar a pecuária e entregar para o patrão 1/3 do fruto obtido. Não existia lei trabalhista, é importante dizer. Essas pessoas, essas famílias, não é o chefe da família que trabalhava, era o pai, era a mãe, eram os filhos, desde os 5 anos de idade já estavam trabalhando na roça. Era um sistema de exploração. Hoje se fala muito em trabalho escravo do negro, mas nessa época nós já tínhamos o trabalho escravo no campo. Esse país nunca foi um país realmente
que se destinasse a cumprir o pacto social. Pelo contrário, essas pessoas estavam lá a dispor dos proprietários de terras. Este é um país elitizado. Ele foi feito para garantir os privilégios da elite, daqueles dos ricos. Enquanto que o país deve ser feito um pacto social, ou seja, deve-se cobrar daqueles que têm recursos para distribuir aos mais pobres. Isso jamais aconteceu neste país. Isso, infelizmente, essa é a grande realidade. A Previdência Social urbana não é deficitária. Como forma de reparar esse estrago, esse dano enorme feito a essa população rural, que era mais de 50% do país, o governo brasileiro concedeu, inicialmente até a Constituição de 88, meio salário mínimo para cada homem rural que completasse 60 anos de idade, desde que comprovasse 35 anos de trabalho rural, como rurícola. Só que isso hoje está na conta da Previdência. A partir de 88, esse valor passou a ser um salário mínimo. E isso também está na conta da Previdência do INSS. Mas, cara, se não haviam contribuições, se não havia filiação ao regime, isso não é despesa previdenciária, isso é assistência social, isso é distribuição de renda, e isso tem que ser bancado pelo Tesouro Nacional, jamais pela Previdência Social. Foram muitos temas, precisamos debater, precisamos aprimorar, conto com vocês, quero falar mais, de forma direta, objetiva, olho no olho. Então, convido vocês para o próximo vídeo. Até a próxima.